Olá, queridos. Estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante dentro da sociedade moderna e a qual eu quero dedicar para ver o que a Bíblia diz. Nosso assunto é o divórcio. E eu vou tratar do divórcio na Bíblia. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Não vou ficar no lugar comum, o que todo mundo fala. Eu vou para dentro da palavra para examinar o que é que ela diz sobre esse assunto. Como é um assunto muito extenso dentro da Bíblia, eu vou tratar isso em vários vídeos. Esse é o primeiro. E nesse vamos tentar ver o que o Antigo Testamento diz acerca do divórcio. Os próximos vídeos vamos ver o que Jesus diz e Paulo também, então o Novo Testamento. E quem sabe num outro vídeo complementar todo o ensino da Bíblia e trazer para a nossa realidade. Vamos começar então com o Antigo Testamento. Antes de entrar nos textos do divórcio, eu quero falar do texto principal sobre o casamento, porque divórcio tem a ver com casamento. Quais são os textos principais do casamento? Estão em Gênesis 2. Não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma outra metade que lhe seja idônea, que lhe seja complementar. Deus não quer que o homem viva sozinho, por isso ele institui o casamento, a união entre homem e mulher, e essa outra que se une ao homem, a mulher, ela é a sua outra parte, a sua outra metade, de tal forma que quando os dois se ajuntam, formam-se um só. Depois nós temos no capítulo 2, 24, aquele famoso texto, e deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então nós temos aqui o fato de que o homem deixa sua casa original, pai e mãe, se une à sua mulher. Essa união é uma união extremamente forte. Por quê? Porque os faz um e os dois se tornam uma só carne. Então, é uma união tão forte que nada deve separar. Então, quando se diz só a morte deve separá-los, é correto. Só a morte deveria separar este casal. A união entre eles é uma união fortíssima que não se rompe. Por quê? Eles se tornam uma unidade. Embora sejam duas pessoas, eles no casamento se tornam um só. Muito bem. Esse é o ideal de Deus para o casamento. O ideal de Deus é que não exista divórcio em casamento. Claro, esse é o ideal de Deus. A questão é, a humanidade sempre conseguiu chegar ao ideal de Deus? Óbvio que não. Nunca conseguiu. Nunca. E é por isso que você tem o divórcio acontecendo em várias famílias, não em todas, mas em várias famílias, porque a humanidade pecadora como não tem condições de atingir sempre o ideal de Deus para todos. Então vamos lá, vamos aos textos do divórcio agora, tendo esses textos sobre o casamento como base, como pano de fundo, para a gente analisar os textos do divórcio. Escolhi 4 textos no Antigo Testamento que falam sobre divórcio. Então vamos lá. Primeiro texto, Deuteronômio 24, de 1 a 4. Deuteronômio 24 está nos livros de Moisés, faz parte, portanto, da lei de Moisés. A lei de Moisés é um grupo de leis, é um código de leis que Deus deu ao povo de Israel quando os libertou do Egito, para que eles cumprissem ao entrar na Terra Prometida, e cumprindo essa lei, eles seriam abençoados em suas vidas. Então, Deuteronômio 24, de 1 a 4, que trata do divórcio, faz parte da lei de Moisés. Aqui eu já quero dizer uma coisa importante. Esse texto é tão valioso, tão importante quanto qualquer outro texto da lei de Moisés. E se você acredita que a Bíblia toda é inspirada, esse texto é inspirado. Esse texto também é palavra de Deus. Então, veja bem, um texto sobre o divórcio, em Deuteronômio 24,
é palavra de Deus, inspirada também. Daí a gente já começa a perceber que Deus não é aquele que vai dizer, não, nunca ninguém se separe, nunca haja divórcio. Não, é Deus falando em Deuteronômio 24, a favor do divórcio. É Deus falando, se é que você entende que esse texto é inspirado. Mas vamos ao texto. Deuteronômio 24, de 1 a 4, diz assim: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio, e lhe a dará na mão, e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e fazendo-lhe carta de divórcio, lhe a der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Bom, aqui é uma regulamentação da parte de Deus para o divórcio que já existia. Divórcio sempre existiu. E aqui é uma regulamentação para o divórcio. É isso que Deus está fazendo. Veja bem, nós estamos numa época, aquela época patriarcal e machista, na qual o homem era o senhor da família. O homem mandava na família. A família dependia dele e seguia suas ordens. Esse é o tipo de família. Portanto, o texto está dentro dessa cultura. Porque o que o texto diz? Um homem se casa, a mulher não acha graça aos seus olhos por causa de alguma coisa vergonhosa e ele a despede. Ele se divorcia dela e ele deve dar uma carta de divórcio. Veja, é o homem que faz tudo. É o homem que está tomando essa decisão. É o homem que divorcia a mulher. Não, nunca é a mulher que faz uma carta de divórcio para o homem. Nunca. É sempre o homem. Por quê? O contexto é patriarcal e machista. É o homem quem faz tudo. Tá? Então, quem é que se divorcia? O homem que divorcia a sua mulher dele, que a manda embora, que a despede de sua casa. É sempre assim naquela época. Tá? O que é que Deus então está dizendo? Um homem se casa com uma mulher e esta mulher não encontra graça, favor a seus olhos. Veja, está casado, a mulher está atendendo ele, mas de repente ele se desagrada daquela mulher. O texto diz, ela já não encontra graça, favor a seus olhos. Veja como a mulher é dependente do homem aí. Ela precisa que seu marido lhe dê favor, lhe dê graça, diga, eu acho você uma pessoa boa, ótima, uma ótima esposa. Veja como é a situação. E agora, por que não encontra graça, segundo o texto? Tem um motivo, porque ele encontrou alguma coisa vergonhosa nela. Então, não é assim, estou casado, eu não quero mais você, eu quero outra, vai embora. Não é assim. O texto diz, a mulher não encontra mais graça no homem, porque o homem encontrou na mulher algo vergonhoso. Algo vergonhoso. Então, o divórcio, ele poderia dar à mulher se ele encontrasse algo vergonhoso na mulher. Aí sim, encontrou algo vergonhoso, não encontrou mais graça, porque aquele negócio para ele passou dos limites, ele não aguenta, então ele manda embora. Agora aqui a gente tem um problema. O problema é essa coisa vergonhosa. O texto não define o que é coisa vergonhosa. Só diz coisa vergonhosa. E outro problema é que essa palavra, coisa vergonhosa aí, ela só aparece aqui nesse texto de Deuteronômio. Não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Nenhum outro lugar. Então ninguém sabe o que é essa coisa vergonhosa.
Então, por não saber, porque ela não é definida no texto, os judeus, eles interpretaram essa coisa vergonhosa de diferentes formas. Havia uma escola judaica, a escola de Hillel, que dizia que coisa vergonhosa era qualquer coisa que desagradasse o marido, tipo, fez uma comida muito ruim, que ele não gostou, ela não obedeceu uma ordem dele, qualquer coisa seria motivo. Já tinha uma outra escola, a de Shammai, que dizia, não, coisa vergonhosa é só infidelidade. Se ela for infiel, isso é uma coisa vergonhosa, outras coisas não. Então veja, por não haver uma definição no texto, haviam várias interpretações possíveis nesse texto. Agora, o que ele faria? Então ele encontrou uma coisa vergonhosa e essa mulher não achou, essa esposa não achou mais graça a seus olhos. O que ele vai fazer com essa esposa? Ele vai mandá-la embora. Vai embora. Normalmente, quando acontecia isso, ela era mandada embora e tinha que se virar. Ela saía sem nada da casa. Então, o que acontecia com essa mulher? Ou ela voltava para a casa de seus pais, e aí tinha o amparo de seus pais ou de seus irmãos, ou se isso não fosse possível para ela, ou ela virava mendiga, ou ela virava prostituta, ou ela conseguia algum tipo de trabalho para sobreviver, ou se vendia como escrava. Alguma coisa ela tinha que fazer, porque senão ela morria de fome. Ela era despedida sem nenhuma seguridade social. Ela que se virasse. E o marido colocava para fora de casa. Veja bem, isso acontecia já. Qual é a novidade aqui? A novidade aqui, preste atenção, é que Deus diz, se você, marido, despedir sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E é isso que Deus manda dar. Dê carta de divórcio a essa mulher, ou seja, dê um documento que diga, olha, eu me divorciei dessa mulher, eu a mandei embora. Tá? Com isso, com essa carta na mão, o que ela poderia fazer? Ela poderia se casar com outro homem. É o que o texto diz. Veja, se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, é isso. A carta de divórcio era para ela poder se casar com outro. E, nesse sentido, ela poderia constituir uma nova família. Ela poderia tentar ser feliz de novo com outro homem, que a aceitasse melhor. Então, é isso que Deus está dizendo aqui, dê carta de divórcio. Então, agora, o que é que não se podia fazer aqui? Vamos supor, ela se divorcia desse segundo, esse segundo marido dá outra carta de divórcio para ela. O que ela não pode fazer? Ela não pode voltar para o primeiro marido. O primeiro marido não pode dizer, me arrependi, agora quero você de volta. Aí o texto diz, você não pode. O primeiro marido não podia receber mais. Deu carta de divórcio, acabou. Não poderia retornar com aquela mulher mais. Agora, ela podia se casar com outro. E ele também, obviamente, né? O que a gente tira desse primeiro texto de Deuteronômio 24? Primeiro, o contexto é só masculino. É o homem quem manda embora a mulher. É o homem quem divorcia a mulher dele. Só isso. Mulher nunca tinha voz ativa, por conta da época. Segundo, o texto não define coisa vergonhosa, mas devia ser algo um pouco mais grave do que uma comida queimada, certo? Deveria ser algo um pouco mais grave do que isso. Terceiro, ela pode se casar de novo. E esse segundo casamento é tão válido quanto o primeiro. Veja, no texto, o segundo casamento dessa mulher é tão válido quanto o primeiro. Ela tem a sua carta de divórcio, ela pode se casar, formar sua família, e é uma família, é um casamento. Tá? E agora, o principal aqui, presta atenção, é isso que eu quero que você preste atenção. O principal nesse texto que é, ao determinar que o marido dê carta de divórcio para que ela possa formar uma nova família, para que ela não morra de fome, Deus está
protegendo a mulher. Dentro daquele contexto machista, Deus está protegendo a mulher. Então, ao instituir o divórcio, o que Deus está dando é uma proteção para que a mulher não morra de fome, ou não vá para a prostituição, ou não vá para a mendicância. Deus está dando chance a essa mulher que foi despedida, muitas vezes por um motivo banal, porque o homem queria se livrar dela para casar com outra. Deus está protegendo essa mulher, fazendo com que ela possa formar uma nova família. Então, o texto do divórcio, Deuteronômio 24, está protegendo a mulher. Segundo texto, Jeremias 3,8. Aí, veja, esse texto Deus está fazendo uma comparação. Tinha, na época de Jeremias, o reino do norte, que era Israel, o reino do sul, que era Judá, e Deus, aí, porque os dois reinos se afastaram do Senhor Deus aí, ele faz uma comparação entre ele, um marido, casado com essas duas mulheres, Israel e Judá, tá? Veja, gente, é uma comparação, tá? É uma comparação. Deus é como marido e aí num contexto poligâmico, né? Duas mulheres. Aí, o que é que Deus diz em Jeremias 3,8 na comparação? Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, uma coisa vergonhosa, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Então, Deus se compara ao marido. No caso de Israel, aí, a primeira mulher fez algo vergonhoso, foi infiel, adulterou. Aí o que é que Deus, como marido, faz? Dá uma carta de divórcio. Veja, é uma comparação, mas Deus está usando o divórcio e usando o divórcio para ele. Se fosse um lance, gente, de Deus dizer assim, não, sou contra o divórcio de qualquer jeito, por que que Deus usaria esta figura para ele? Ele diz aqui, eu dei carta de divórcio para a pérfida Israel, a primeira mulher. Eu dei carta de divórcio. Ela se comportou mal. Porque se Deus fosse contra qualquer divórcio, por que Deus usaria a figura do divórcio para si próprio, nesta comparação? Tá? Então, o divórcio aqui não é visto como algo ruim, como algo mal. Às vezes, aqui está sendo visto como solução para um problema conjugal, embora seja uma comparação. Mas a comparação está dizendo isso. Terceiro texto. Esdras, capítulos 9 a 10. Aqui nós estamos numa época em que o povo de Israel está voltando do exílio babilônico. Estão voltando algumas famílias. Não é todo mundo que está voltando. Algumas famílias estão voltando para Jerusalém e para Israel. Muito bem. É a volta do exílio babilônico. O que Esdras vê aqui? Que as pessoas que moravam ali e alguns que estavam voltando, eles tinham se casado com mulheres daquelas cidades, regiões vizinhas, países vizinhos. E com isso estava se perdendo a nacionalidade judaica. Já não eram, estavam perdendo essa questão da nacionalidade. E também o culto, já estavam adorando outros deuses. Adoravam Yahvé, o Senhor, ali, mas adoravam outros deuses. Então, o que é que Esdras faz? Primeiro, Esdras vê a situação. Esdras, capítulo 9, versículos 1 e 2. Esdras era o sacerdote, ali naquela época. E o texto diz assim, ora, no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros,
puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Essa então era a situação. Eles estavam, alguns deles, casados com estrangeiros e abandonando o Senhor e perdendo a nacionalidade. A solução de Esdras para essas famílias solução de Esdras 10:3. Agora, pois, façamos um pacto com nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor. Então, qual a solução? Divorciar, despedir, mandar embora todas as mulheres estrangeiras que estavam casados com judeus naquele contexto. Essa foi a solução. No capítulo 10, versículo 19, eles vão fazer isso. Diz assim: e deram a sua mão, comprometendo-se a despedirem suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Veja, eles se acharam culpados de terem desobedecido uma ordem de Deus, que era para não casar com pessoas de outros povos. Eles tinham feito isso, estavam servindo a dois deuses, né, o Yahvé e outro deus, e eles entenderam que eram culpados. O que eles fizeram? Deram carta de divórcio, se divorciaram daquelas mulheres e mandaram elas de volta para seus pais, para seus povos. E eles ficaram sem aquelas mulheres. Vejam no verso 10:44 o que diz: todos estes tinham tomado as mulheres estrangeiras e se despediram das mulheres e dos filhos. Então mandaram todas as mulheres estrangeiras embora. E os filhos também que tiveram com elas foram todos embora, porque foram considerados, eles consideraram que estavam pecando e queriam consertar aquela situação, voltar à nacionalidade judaica e se casar com mulheres judias. Esse era o contexto, deram o divórcio. Aqui, o divórcio eram pessoas casadas. Tinham famílias e alguns tinham filhos. Aqui, o divórcio é visto como solução para um problema de pecado. Pecado de ter casado com mulher estrangeira. Então, é visto como solução o divórcio aqui. Não é visto como negativo, é visto como positivo. E aqui foi divórcio. E um grande divórcio. O último texto é Malaquias 2:13-16, que nós estamos também aqui na volta do exílio. Eu gostaria de ler esse texto, porque nesse texto tem uma frase que o pessoal que acha que não se deve divorciar nunca gosta de usar. Eu, Senhor, odeio o divórcio. Agora vamos ver o contexto, vamos ver o que Deus está dizendo através de Malaquias. Malaquias 2:13-16. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Eles estavam levando ofertas no culto e Deus não estava aceitando. Aí eles estavam chorando por causa disso. Aí Deus vai dizer por que ele não está aceitando a oferta deles. Verso 14. Todavia perguntais, por quê? A resposta de Deus. Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus diz, eu não estou recebendo a ordem de vocês, porque os casamentos de vocês estão muito ruins. Vocês não estão sendo fiéis à sua companheira da mocidade, a esposa de vocês, com a qual se casaram e fizeram uma aliança. Vocês não estão sendo fiéis a esta aliança. E veja, vocês, homens, não estão sendo fiéis à aliança. Deus não está falando das mulheres, Deus está falando dos homens. Vocês não estão sendo fiéis à companheira, à mulher que vocês tomaram. Agora, verso 16 a 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito, e por que somente um? Não é que buscava a descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, que ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Malaquias lembra o texto de Gênesis, que eles se tornaram um quando se casaram.
Eles e suas esposas se tornaram um. Então não deveriam tratar a mulher, veja bem, com infidelidade. É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está dizendo, tratar com infidelidade. Aí o verso 16, esse é o verso importante. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Eu detesto o divórcio. Por que Deus está falando aqui? Quem é que tinha o poder de dar divórcio? O marido. O marido estava sendo infiel no casamento, infiel à aliança. O que o marido fazia? Mandava a mulher embora. Divorciava a mulher para ficar com outra. É isso que estava acontecendo. Então, eles estavam se divorciando. Primeiro, eles estavam traindo a mulher. Segundo, eles estavam divorciando, mandando a mulher embora sem nada. Para quê? Para ficar com a outra. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Nesse contexto, o que é que Deus diz? Eu detesto o divórcio. Por que detesta? Porque é uma forma de opressão. Porque é uma forma de não dar valor à mulher. E aí Deus diz assim, e detesto também aquele que cobre de violência o seu vestido, a sua capa. Veja, aquele que cobre, aquele que é violento, aquele que bate nos outros, aquele que usa de violência psicológica também. Deus diz, eu detesto o divórcio e eu detesto quem age com violência. Gente, essa violência é qual? Essa violência aqui não é uma violência em geral, é violência dentro de casa. É que o marido estava sendo violento com sua esposa, com sua mulher, por isso Deus diz, vocês não estão sendo fiéis à aliança que fizeram quando se casaram. Eles estavam batendo, usando de violência contra a mulher. Eles estavam agindo mal contra ela. Eles estavam prejudicando suas mulheres. Não estavam respeitando. Deus diz, eu tanto detesto o divórcio nesse contexto, eu detesto isso. É um divórcio de opressão, é um divórcio para infidelidade, é um divórcio para se aproveitar das pessoas, mas também porque vocês estão batendo em suas mulheres. Vocês estão usando de violência na sua capa, nos seus vestidos, na sua própria casa. Você está entendendo? Nesse contexto, você acha o quê? Que Deus dizia, divórcio é uma coisa boa para resolver. Que nada. Nesse contexto, o divórcio era opressão sobre a mulher. Quando Deus diz, eu detesto o divórcio, nesse contexto, a quem Deus está protegendo? Quando Deus diz assim, eu detesto a violência dentro de casa, a quem Deus está protegendo? Toda vez que se fala em divórcio, Deus está protegendo as mulheres. Conclusão, aqui sobre o Antigo Testamento. O divórcio é uma realidade. Deus deu ordens sobre isso. E, nesse contexto, o divórcio nem sempre é ruim. O divórcio, às vezes, é solução. Antigo Testamento. Segundo a cultura, era um direito do homem. O homem é quem divorciava a mulher. A mulher nunca era a pessoa que se divorciava do homem. E, finalmente, Deus, ao estabelecer o divórcio, está sempre protegendo quem? O homem ou a mulher? A mulher, a parte mais fraca. Dentro daquele contexto. Deus está sempre protegendo a mulher. É isso aí. Esses são os textos do Antigo Testamento sobre divórcio. Próximo vídeo, os textos do Novo Testamento. Aí vamos ver o Senhor Jesus, o que é que ele diz. Vamos ver também Paulo. Deus abençoe você. Eu espero que esse estudo tenha feito bem para a sua vida. Deus te abençoe.